nós temos a segunda pessoa da Trindade envolvida no plano da redenção, do versículo 5 ao versículo 11 de Efésios. Paulo, ele nos transporta da eternidade para a terra. O que é que nós vamos encontrar na terra? O Filho de Deus, Jesus Cristo. Cristo, a segunda pessoa da Trindade, veio a este mundo, nasce como criança, nasce como homem, com um propósito na participação da redenção: pagar o preço desse povo que foi eleito e predestinado. A palavra redenção é um termo comercial. Quando Paulo diz que ele nos comprou, ele nos redimiu, usando a palavra redenção, naquele contexto histórico, lá no mercado haviam escravos à venda. O proprietário estava precisando comprar escravos para o trabalho na casa dele, no campo. O que é que esse nobre fazia? Esse homem ia no mercado de escravos e comprava. Qual era a palavra que ele utilizava? Redenção. É um termo comercial. Está dentro do campo dos negócios. O que Cristo fez foi vir do céu e nos comprar para o Pai dele. Ele nos comprou. Então, a morte de Cristo é o pagamento. Deus é um bom juiz. Ele não pode deixar ninguém sair do seu tribunal sem que ele pague o devido preço dos seus pecados. É por isso que lá no Antigo Testamento tinha a morte de bezerros, de cordeiro, porque a fúria de Deus contra o pecado era algo terrível. A ira dele contra o pecado era para exterminar todos. E o que é que fazia desviar a ira de Deus para que esse pecador não fosse destruído? A morte de bezerros, de cordeiros, de ovelhas. Matava uma ovelha no lugar do pecador. E essa oferta desviasse a ira de Deus da pessoa para o cordeiro. Isso durou séculos. Deus, ele se permitiu tolerar esse modo de desvio da ira por um tempo. Porque chegou um momento que ele falou assim: não, sangue de cordeiro já não está mais satisfazendo a minha ira contra o pecado. Eu preciso de um sacrifício perfeito, eu preciso punir alguém perfeito. Aí ele manda o filho dele, manda Jesus. Quando Jesus vem, Jesus, ele preenche os requisitos, porque agora, como Deus homem, ele pode pagar o preço como homem e pagar o preço como Deus, por um pecado, por uma dívida que eu não poderia resolver, cancelar. Então Cristo vem, assume a forma humana e se coloca no meu lugar, e no meu lugar ele é punido como aquele cordeiro, aquele bode, aquela ovelha era punida, era morta no lugar daquelas pessoas. Cristo, da mesma forma, foi punido no meu lugar. E com essa punição, a ira de Deus derramada sobre o seu filho, o sacrifício do meu filho, na morte do meu filho, na punição que eu apliquei sobre ele, no flagelo que ele sofreu por sua causa, aí eu lhe perdoo, porque eu já puni alguém no seu lugar. Essa é a participação do Filho de Deus no plano da redenção. Primeiro Deus elege e Deus predestina. Essa é a participação do Deus Pai. A participação do Deus Filho, pagar o preço por esse povo. Entregar a sua vida em nosso lugar.